entender um pouco mais o que nós aqui estamos celebrando. O que nós estamos celebrando tem que dizer e muito ao nosso dia a dia. Tudo que nós estamos celebrando aqui tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida humana. Então, só para recordar, quando vocês chegaram na igreja, estava escuro. Aí vocês já vão se lembrando. Depois que a gente ouviu a primeira leitura, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas depois o homem pecou, e o pecado causou esta escuridão na vida humana. O povo vivia nas trevas, o povo vivia sem ter um caminho a seguir. O povo tinha medo, o povo sofria e não tinha esperança. Mas Deus não desistiu do ser humano. Chamou Abraão, e com Abraão começou uma história de salvação. Aí já se acendeu uma luzinha. Depois, o povo que era escravo no Egito, o povo de Deus, clamou, pediu, suplicou aos céus, a Deus, socorro, porque vivia na escravidão, na opressão, na injustiça, e Deus libertou milagrosamente aquele povo. Esse foi um sinal, o mais importante de todos, que marcou o início da história do povo de Deus. Para sempre nós e o povo lá do Antigo Testamento iria se lembrar dessa libertação de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade. Aquele fato que é celebrado até hoje pelos judeus, é a Páscoa dos judeus, é a libertação do povo de Deus do Egito por uma intervenção milagrosa de Deus. Tanto que nós vimos, o mar se abriu, tornou-se duas paredes, o povo passou e foi salvo. Mas o que acontece depois? Na plenitude do tempo, ou seja, no tempo de Deus, na hora de Deus, Deus enviou quem? Enviou Jesus. E aí Jesus veio para dissipar as trevas de uma vez por todas, ou seja, refazer aquilo que o pecado do homem tinha feito. O homem estava distante de Deus. A ponte que unia, que ligava o ser humano a Deus, estava quebrada. Então era preciso unir novamente o céu e a terra, como nós cantamos Jesus. Existia um abismo entre o céu e a terra por conta do pecado do ser humano. O ser humano disse não a Deus. Aí com o pecado entrou toda a maldade que nós vemos no mundo. Quando nós abençoamos aqui o fogo novo e entramos com o Círio Pascal, nós proclamamos que quem chegou agora para iluminar a minha, a sua, a nossa vida é Ele, é Jesus. Ele é a luz que ilumina todo ser humano que vem a este mundo, como nos diz a própria palavra de Deus. E depois, quando nós acendemos a nossa vela neste fogo, neste Círio Pascal, que simboliza Jesus Cristo, significa: eu recebo a luz de Cristo na minha vida. A minha vida agora é iluminada pela pessoa de Cristo.
e as trevas então vão se dissipando, a escuridão vai acabando. Mas ainda estava por vir o maior fato, o maior milagre, o maior acontecimento de todos os tempos, que mudou de uma vez por todas a história da humanidade e a história de cada pessoa, a minha e a sua. Para Jesus, nesta celebração, na Sagrada Liturgia, terminaram os dias da sua paixão. Depois de caminhar naquela via dolorosa que nós meditamos tanto ontem, tão bem, à tarde, à noite, com os jovens no teatro, nós podemos dizer: Jesus, terminaram os seus dias da paixão. Quando Jesus morre na cruz e é colocado no sepulcro, junto no sepulcro entra tudo aquilo que os homens pensavam que iria triunfar. Eles pensavam assim, para a gente entender de uma forma bem simples: vamos matar Jesus, ele blasfema, ele se faz Deus, ele quer perdoar pecados, ele agita o povo, ele prega amor aos inimigos, ele prega o amor à família, ele prega o perdão, a oração ao que nos perseguem, ele se mistura com leprosos, com doentes, e se torna dessa maneira impuro. Vamos fazer o seguinte: vamos dar cabo na vida dele. Matando Jesus, morre também tudo o que ele ensinou, tudo o que ele fez. Então, matam Jesus, e aí a gente percebe a maldade do ser humano, até que ponto pode chegar. E Jesus é colocado no sepulcro, e junto no sepulcro essa expectativa da parte daqueles que o mataram. Morrendo Jesus, morre também a sua mensagem, morre tudo, acaba tudo e pronto, resolvemos o problema. Lembra quando vocês rezam, nós rezamos, que ele desceu à mansão dos mortos? Pois é, ele desceu. Mataram ele na sexta. No sábado, ele desce à mansão dos mortos. Todos aqueles que morreram antes de Jesus, ele foi lá dizer: ó, a história de vocês muda. A história de vocês de agora em diante vai ser diferente. Se a morte para vocês era como uma parede, uma pedra, uma muralha de pedra, em que ninguém passava, eu desci aqui para dizer para vocês que a morte não é mais a última palavra. Há quem diga que Jesus desceu à mansão dos mortos e lutou com a morte. Lutou com a morte. Eu não quero acreditar que ele lutou. Ele foi lá para derrotar simplesmente. Nem precisou lutar. Mas ele precisava descer à mansão dos mortos, de todos os mortos que antes dele viveram. E aí, nos primeiros segundos, ou no primeiro milésimo de segundo do terceiro dia, que é o domingo de Páscoa, ele ressuscita. Ele mata a morte. Ele mata toda a maldade, todo o pecado, tudo aquilo que foi contra ele. Quando ele ressuscita, tudo ressuscita com ele. Tudo que ele ensinou, tudo que ele falou. É o Pai do céu dizendo para toda a humanidade com a ressurreição de Jesus: o meu filho fez a minha vontade, o meu filho falou do meu amor, o meu filho falou de perdão, o meu filho ensinou como que um ser humano deve viver, o meu filho ensinou no que o ser humano tem que crer para ser grande. O meu filho foi perseguido por vocês. Vocês maltrataram meu filho, bateram no meu filho e colocaram, depois de morto, colocaram meu filho no sepulcro, pensando que tudo tinha acabado, mas não acabou. É agora que vai começar. O que para vocês era um ponto final,
Para nós não é mais. Deus diz: é agora que tudo vai começar. E quando ele sai do sepulcro, e nós vimos no Evangelho, o sepulcro está vazio. Por que vocês procuram na sepultura aquele que vive? Não tenhais medo, não tenhais medo. Jesus fala, já ressuscitado, com um corpo glorioso, e ele tinha que deixar o sepulcro, e ele tinha que aparecer ressuscitado para os apóstolos e para centenas de pessoas, para que não houvesse dúvida de que a sua ressurreição era e é algo real. Não é invenção da igreja, não é invenção de um santo, não é invenção de ninguém, é Deus mesmo. E isso mudou toda a história. Toda a história. A história de Jesus, porque Deus o ressuscitou e o tornou Senhor de tudo. E com a ressurreição de Jesus, todos os seres humanos antes de Cristo foram atingidos pela verdade da ressurreição de Jesus, e todos nós que estamos aqui. A nossa fé, portanto, é baseada principalmente, fundamentalmente, na ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Não estaríamos aqui, com certeza. Eu não poderia dizer para vocês assim: gente, a morte é uma Páscoa, há uma vida eterna que Deus preparou para nós, e que Jesus já vive essa vida. Eu não poderia dizer isso para vocês, porque da onde eu ia tirar essa ideia? Da onde que viria para mim essa verdade? Essa verdade teria que ter acontecido como aconteceu, e é isso que nós celebramos hoje, a ressurreição de Jesus. Depois, na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo fala assim: olha que bonito, pense na sua vida, pense. Nós fomos sepultados com Cristo. Olha isso. Você e eu, nós fomos sepultados com Cristo. E ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Ou seja, toda a maldade que fizeram com Jesus, todo o pecado que aconteceu, toda a injustiça que foi feita contra Ele, e tudo aquilo que é maldade em nós, tudo aquilo que é pecado em nós, tudo aquilo que não é de Deus em nós, foi colocado no sepulcro. E quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com Ele para a vida da graça, como se Ele estivesse nos dizendo: agora o pecado não tem mais poder sobre você, agora o demônio não tem mais poder sobre você. Se você morre e ressuscita com Cristo, as riquezas da ressurreição de Jesus atingem você. E você sabe muito bem do que eu estou falando. É a vida nova, a vida da graça, que você vive, por isso está aqui. Você não é escravo do pecado, você não é escravo do demônio, você não está mais nas garras de Satanás, não está mais. A graça que habita em você, a força interior, que é a sua fé, a graça de Deus, que é Ele mesmo presente em você, torna você forte. O pecado não tem mais poder sobre você. E a morte que para até Jesus, para todos era o fim. Jesus quebrou essa muralha, quebrou essa pedra, abriu uma porta e disse assim: de agora em diante a morte não tem mais poder sobre o ser humano. Dessa maneira, com a fidelidade total de Jesus ao Pai, aquela ponte que eu falei no início foi reconstruída. Nós temos acesso ao Pai. E esse acesso, essa ponte, ou este pontífice, que é o sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, nos possibilita ter esse acesso ao Pai. E é isso que torna a nossa vida totalmente diferente.
Nós sabemos então, por conta da ressurreição de Jesus, da onde é que a gente veio, por que nós estamos aqui e para onde é que nós estamos